Olá, povo abençoado pelo Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Cláudio Coelho por aqui e hoje nós vamos estudar a segunda parte da viagem, a terceira viagem missionária de Paulo. Então você já sabe, né? Papel e caneta na mão e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Após ter sido usado tremendamente por Deus em toda a província da Ásia e mais especificamente na cidade de Éfeso, como vocês aprenderam no último vídeo, então agora Paulo reúne todos os irmãos de Éfeso, os conforta ali e despede dos irmãos ali e parte então para a Macedônia, onde ele passa pelas igrejas, fortalecendo os irmãos, animando com a palavra de Deus, cidades como Filipos, Bereia e outras, até que ele chega na Grécia, onde ele permanece ali por 3 meses ali pregando, fortalecendo os irmãos, entre os irmãos de Coríntios, Atenas, e ali ele fortalece os irmãos até que ele decide no seu espírito, e essa decisão já estava desde quando ele estava em Éfeso, ele queria estar em Jerusalém para festejar, porque Paulo era um judeu que seguia as tradições e glória a Deus por isso. Então ele decide ir para a Síria. Mas quando ele decide navegar para a Síria, lá da Grécia, então surge um grupo, mais conhecido no meio do povo judeu como complô. Existiam grupos que eram mais pacíficos, existia um grupo que eram mais radicais. Então esse grupo reuniu querendo armar uma cilada para Paulo. Paulo, percebendo, de alguma forma, Deus orientou a Paulo que havia uma cilada para ele, então ele não navega para a Síria, mas ele retorna a pé, passando pela Macedônia e as cidades onde ele já havia passado. Após Paulo chegar em Filipos, a palavra de Deus fala que Paulo agora não está só, mas ele está acompanhado de irmãos e discípulos, dentre eles o próprio Lucas, pois ele cita essa passagem na primeira pessoa do singular. Ali estava também Timóteo, um discípulo que Paulo encontrou ali na Ásia. Juntamente com Timóteo, ele encontrou também, estava com Sópater de Bereia, estava ali com alguns irmãos de Tessália, o Arístaco e o segundo, Timóteo da Ásia, como eu já havia dito, e Trófimo e Tíquico. Então eles estavam reunidos ali em Filipos, festejando a famosa festa de Matzah. Que festa é essa? É a nossa mais conhecida como a Páscoa. Por que era importante para ele, para o povo judeu? Porque era um dia que o próprio Deus criou essa festa para que eles se lembrassem do dia em que eles foram libertos do cativeiro do Egito. Semelhante, a gente comemora o dia que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, nos tirando do cativeiro, da morte, nos libertando do pecado. Após ali festejar aquela festa ali da Páscoa ali, eles partem de Filipos e chegam em Trode. E ali em Trode eles festejam a segunda festa ali, muito importante entre eles, a famosa festa dos pães ázimos. E provavelmente foi num domingo, foi num sábado ou num domingo. Os judeus dizem que é no sábado. Já os cristãos, muitos cristãos dizem que é no domingo. Eu não sei, sempre um puxando para um lado, Os domingos nós participamos da Santa Ceia do Senhor, mas ali nesse primeiro dia eles festejaram a festa dos pães ázimos. E que festa é essa? Era uma festa que durante 7 dias eles não poderiam comer nenhum tipo de pão com fermento. Mas que pão é esse? Era um pão parecido com um biscoito, um pão de massa fina, e ali eles começaram a festejar aquela festa ali, dentre outras coisas ali. E nesse primeiro dia, me perdoe, estou com migarra aqui. Nesse primeiro dia, eles festejaram e ali estavam reunidos ali numa casa, num segundo andar, se eu não me engano. E nesse segundo andar ali, Paulo começou aquela reunião com eles, provavelmente umas 7, 8, 9 horas, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas a palavra de Deus diz que Paulo estendeu o seu discurso até a meia-noite. E à meia-noite aconteceu algo estranho. Estava um jovem Eutico sentado à beira da janela, ouvindo a pregação. Por que ele estava sentado à beira da janela? Eu fiquei perguntando por que o jovem foi sentar na beira da janela. Mas a palavra de Deus diz muito claro ali, que estava Eutico sentado na beira da janela, porque ali naquela reunião ali havia muitas luzes. E se havia muitas luzes, havia muita fumaça, porque a luz ali era alimentada pelo óleo. Então havia muita fumaça, então provavelmente Eutico queria sair um pouco da fumaça.
Mas ao sentar na janela ali, não impediu que ele tivesse um sono profundo, o qual ele acabou caindo da janela. E quando eles chegaram lá embaixo para ver o jovem Eutico estava dado como morto, não estava respirando. Alguns dizem que ele não havia morrido, estava apenas inconsciente. Há outros que dizem que o Paulo realmente havia ressuscitado ele, como Jesus ressuscitou a jovem, a filha de Jairo, como Pedro ressuscitou também a jovem, a Tabita, uma viúva. E aí, exatamente dessa mesma forma, Paulo veio, pegou esse jovem e disse para eles: olha, não se preocupe, pois ele não está morto. E levaram ele para um quarto separado. E aí Paulo continuou esta reunião que a partir da meia-noite se estendeu até a manhã seguinte. E olha que Paulo tinha que partir naquele dia seguinte, mas algo estava gostoso, aquela reunião estava gostosa, e eles ficaram até na manhã no dia seguinte naquela reunião, que foi uma bênção. E a partir daí eles partiram para Assos. E quando Paulo chega em Assos, ele se encontra com Filipe e os outros homens de Deus, pois Paulo decidiu espontaneamente caminhar a pé até Assos. E quando eles se encontram em Assos, eles chegam até Mitilene. E após Mitilene, chegarem em Mitilene ali, eles navegam até Trogilo. E após chegarem em Trogilo, eles passam a noite ali. E no dia seguinte eles partem para Mileto. Eles navegam o dia todo até chegarem em Mileto. E quando Paulo chega em Mileto, Paulo manda os seus discípulos chamarem os anciãos, os irmãos que estavam com Paulo desde o começo ali na obra em Éfeso. E aí o Paulo começa, quando aqueles irmãos anciãos chegam até Mileto, o Paulo ele faz um lindo discurso. Eu vou encenar aqui como se fosse o próprio Paulo. Eu sou o Paulo e você é os anciãos que me acompanharam desde o começo. Tudo bem? Vamos fazer uma encenação. Me ajuda aí. Vamos fazer de conta que eu sou Paulo. E Paulo faz esse discurso para os irmãos. Meus irmãos, vamos lá, vou começar, hein? Meus irmãos, você sabe que durante 3 anos eu estive com vocês, fazendo a obra de Deus com toda a humildade. Algumas pessoas dizem que eu sou até orgulhoso, Mas vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu servi com toda humildade. E com todos os sofrimentos, vocês sabem o quanto eu sofri fazendo a obra de Deus juntamente com vocês em Éfeso. Vocês sabem das perseguições, mas mesmo assim, eu não deixei de ensinar nada que não fosse importante para vocês. Eu falei coisas importantíssimas. Vocês sabem que a base dos meus ensinamentos foi sobre o quê? A fé em Jesus e não através das obras. Vocês sabem que eu fui de casa em casa, na casa de cada um de vocês, na casa de cada um dos irmãos, de casa em casa eu ensinei. E o motivo pelo qual, não fiquem bravos comigo de eu não ter passado em Éfeso, o motivo pelo qual eu chamei vocês é porque eu tenho pressa de estar em Jerusalém. Pois o Espírito tem falado no meu coração que eu devo chegar em Jerusalém. E no dia de Pentecostes eu devo estar lá, eu quero estar lá em Pentecostes. E por isso que eu adiantei, mandando vocês virem até mim. Porém, eu quero que vocês saibam que eu vou para Jerusalém, mas eu tenho certeza que lá eu não vou enfrentar algo diferente do que eu já passei em Éfeso. Eu sei que lá o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que lá eu vou encarar sofrimentos e prisões. Porém, eu quero que vocês fiquem firmes na fé, Por exemplo, não fiquem bravos comigo, pois eu estou partindo para Jerusalém. Eu chamei vocês aqui para me despedir de vocês, Mas eu não me preocupo de sofrer lá em Jerusalém, não. Pois o importante na minha vida é que cumpra a vontade e o chamado de Deus na minha vida. Eu não me importo com o que há de acontecer na minha vida. E eu quero que vocês também não fiquem preocupados, pois eu estou indo na direção de Deus. Então não fiquem preocupados, não fiquem tristes. Eu quero que vocês saibam que depois de 3 anos juntos, nós vivemos todos os dias juntos, depois de 3 anos, eu quero dizer para vocês que essa vai ser a última vez que vocês estão vendo o meu rosto. Vocês nunca mais vão me ver. Esse é o último encontro que nós estamos tendo. Então vocês sabem também que durante o tempo lá, eu próprio trabalhei com minha força do meu braço, eu me sustentei, eu trabalhei para prover o meu próprio alimento. Vocês sabem disso, E também, vocês que ajudaram, vocês que me deram uma força e que ajudaram na obra, lembro que Jesus disse, melhor é o que dá do que recebe. Então você ajudar também é muito importante.
Por isso, gente, eu estou despedindo de vocês aqui. É a última vez que vocês estão vendo o meu rosto. É o último dia que nós estamos se encontrando. E quando Paulo terminou de fazer esse lindo discurso, eles se abraçaram, oraram, se beijaram. Então, foi o último encontro que Paulo tem ali com os irmãos de Éfeso. E até então ele parte dali agora em direção para Jerusalém. E no capítulo 21 do livro de Atos, diz que após eles terem saído de Mileto, eles caminharam em linha reta, passando por algumas cidades, como Cós, Rudes e Pátara. E quando eles chegam em Pátara, eles pegam um navio que tinha como destino final a Fenícia. Então eles navegaram e passaram à esquerda da ilha de Chipre, até que eles chegam na cidade de Tiro, ali que o navio para descarregar algumas cargas. E ali em Tiro eles permanecem por 7 dias, juntamente com alguns cristãos que eram cheios do Espírito Santo. E esses irmãos, certamente em momentos de oração, o Espírito revelou para eles o que Paulo iria passar em Jerusalém. Então eles insistiram para que Paulo não fosse para Jerusalém. E novamente Paulo disse que aquilo era necessário que ele fosse para Jerusalém, pois ele fazia parte do plano de Deus. E Paulo estava não importando com a sua vida, mas sim preocupado em cumprir a missão que Deus havia dado para ele. Então esses irmãos acompanharam Paulo até a saída da cidade, numa praia, e juntos ali eles se ajoelharam, choraram e oraram juntos. E os irmãos de Tiro voltaram para suas casas e Paulo continuou. Então foi onde que Paulo chegou, até que Paulo ele chega na cidade chamada Ptolomaida. E ali ele fica um dia todo ali e depois ele parte até ele chegar em Cesareia. E ali em Cesareia, ali Paulo e Lucas, que relata essa passagem, eles se encontram ali com Filipe. Lembra de Filipe? Foi um dos 7 obreiros levantados no começo da igreja, né? E que foi muito usado ali em Samaria, para converter aquela cidade ali de Samaria, levá-los a conhecer Jesus. Filipe pregou boa parte em Samaria a respeito de Jesus e do reino de Deus, né? Esses 2 detalhes importantes. E também Lucas diz que Filipe tinha 4 filhas virgens e que eram profetisas, que eram profetas. Olha que bênção quando você faz a obra de Deus, como Filipe que se dedicou, Deus honrou ele com 4 filhas que eram profetas. E depois ali de ficar muitos dias ali em Cesareia, na casa de Filipe, então foi Paulo e junto com os outros homens ali, eles partiram e desceram ali para a Judéia. E quando eles chegam em Judéia, um profeta chamado Ágabo, vocês lembram desse nome? É o mesmo profeta que profetizou no tempo do imperador Cláudio, né, que haveria uma grande fome, e que houve. Agora Ágabo chega e pede o cinto de Paulo, ele vai e amarra as mãos e os pés e diz: assim como eu amarro minhas mãos e meus pés, assim vai acontecer com o dono deste cinto em Jerusalém. Os irmãos sabiam que Ágabo era um profeta que não errava nas suas profecias. Então eles disseram e falaram com Paulo: Paulo, por favor, não vai, Paulo. Os homens que estavam com Paulo suplicaram para que Paulo não fosse em Jerusalém. Os irmãos da igreja que estavam também insistiram e chorando para que Paulo não fosse. E Paulo pediu: por que vocês fazem isso comigo? Vocês estão arrebentando meu coração. Vocês sabem que eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas até mesmo ser morto por causa do evangelho que fui chamado. Então é a partir daí que Paulo ele sai de Judéia e chega em Jerusalém. Porém, essa parte que Paulo passa em Jerusalém, nós vamos falar no nosso penúltimo vídeo que iremos fazer no nosso próximo estudo. E que você hoje reflita nessas palavras que eu falei com você aqui hoje. E até o próximo estudo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.